Muito bom dia a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, né, para discorrer sobre um assunto muito importante para nós. E nós queremos discorrer sobre a teologia cristã, né? Dizer que a teologia cristã é estudar a pessoa e a obra de Cristo. Então é isto que este ramo da teologia faz, né? Então nós queremos, para efeito de começo, de palavra, nós queremos falar sobre o termo Kyrios, né? Que quer dizer Senhor. Então, o nosso primeiro tópico desta manhã é para nós podermos expressar algo com relação à verdade desse termo, o termo Kyrios, que significa Senhor, né? Então, foi atribuído pelos escritores do Novo Testamento a Jesus em seu estado ressurreto e exaltado, e que significa divindade quando aplicado a Jesus. Então, é isso que quer dizer o termo Kyrios, né? Kyrios também é a tradução comum do nome Jeová e Adonai. Então, esse termo para nos informar que Kyrios quer dizer Senhor. No nosso segundo tópico, nós vamos ver, né, Jesus como Senhor. Em Atos 2, 20 e 21, ele vai dizer o seguinte: o sol se converterá em trevas, aleluia, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Então a salvação é consistente aquilo que nós iremos fazer, né? Então nós precisamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Primeira Pedro 3,15, ele vai falar algo também interessantíssimo. Então ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, amados, esta palavra de 1 Pedro é muito importante para todo cristão, né? Então, nós sabemos que nós temos que santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, né? Então, santificar é andar com Jesus, é fazer a vontade de Jesus, é estar atento àquilo que Jesus nos pede, né? Então, isso implica que nós devemos estar sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que há em nós. E a esperança que há em nós é
Cristo Jesus, né? Que morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Então, por isso é que nós temos que santificar a Cristo, né, como Senhor em nosso coração. Então, isso eu tenho que fazer, você tem que realizar esta proeza, né, já que você entregou a sua vida para o Senhor tomar de conta. Em outras palavras, nós finalizando esse contexto, nós vamos dizer que Kyrios é usado no Novo Testamento para designar tanto o Deus Pai, o Deus soberano, aleluia. Veja o que diz lá em Mateus 20, Mateus 1, aleluia. Deixa eu abrir aqui rapidamente para mostrar para os irmãos. Mateus 1. Deixa eu ver aqui, parece que está distante, mas a gente vai ver aqui o que diz lá em Mateus 1, 20. Aleluia. Mateus 1, 20, cadê? Aleluia. Mateus 1, 20. O que nos diz lá? Aleluia. É difícil, né, para a gente abrir a palavra quando nós queremos com rapidez. Ele diz assim, ó. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que está nela foi gerado e é do Espírito Santo. Aleluia! E é do Espírito Santo. Aleluia. Então, o que foi gerado nela veio do Espírito Santo. Mateus 9, aleluia. Então, diz também uma outra verdade. Mateus 9, 38. Ele vai dizer também o que? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aleluia. Então, os trabalhadores para a seara do Senhor, Deus Pai, Deus soberano. Em Lucas 2, 11, também nós vamos observar algo dito pelo Senhor. Lucas 2, 11. Que diz lá? 2, 11. Aleluia. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Nasceu o quê? Na cidade de Davi, o Salvador, que em outras palavras é chamado de Kyrios, né? Que quer dizer Deus Pai, o Deus soberano. Então, João também vai nos dizer algo importante, João 20, aleluia. Deixa eu ver se eu consigo aqui, João 20, aleluia, versículo 28. O que diz lá? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus
Aleluia. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aleluia. Então, Kyrios quer dizer justamente essas coisas, né? Senhor Deus, Deus meu. Aleluia. Então, para nós termos uma certeza absoluta de tudo, Atos 10:36, o que ele diz lá? Atos 10:36. Aleluia. Não é tão demorado porque nós temos que ver, né? Abrir a palavra do Senhor para mostrar a realidade, né? Do que Kyrios é usado no Novo Testamento. Então, Atos 10:36 diz: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então, este é o Senhor de todos. Este é o Kyrios, né, de todos nós. Aleluia. Deus seja louvado. Então, 1 Coríntios 2:8. O que diz lá também 1 Coríntios 2:8? Amados, a palavra de Deus é fortaleza para todos nós. Ela fala aos nossos corações. Aleluia. 1 Coríntios 2:8. Aleluia. Veja o que a palavra de Deus tem a nos anunciar, né? Então, aqui nós vamos ver 2:8, a verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Ele diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, né? O Senhor da glória. Então, nós sabemos muito bem que Jesus é esse Senhor e Ele fala conosco, né? Então, a nossa conclusão é dizer que Ele é esta sabedoria. O versículo 8 é: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Aleluia. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam que crucificado o Senhor da glória. Aleluia. E finalizando, nós fechamos com o versículo 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Então Deus nos ama e Ele nos preparou algo maravilhoso, né? E o que Ele nos preparou, o versículo 10 diz que: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, aleluia, a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Aleluia. Então, amados, esta é a palavra para mim e para você nesta manhã, para que nós venhamos ter certeza que Jesus Cristo é o nosso
Senhor. Amém? Que Deus abençoe.